Olá, mais um vídeo. Hoje a gente vem falar como organizar uma reunião de formatura. Como eu já comentei até no outro vídeo, no vídeo passado aí, eu acho que tem várias etapas de uma reunião, né? Uma reunião com comissão de formatura. Etapas são, acho que a primeira de prospecção, né? Você fez a prospecção, já vai fazer a primeira, possivelmente a apresentação da empresa, mostrar o que você sabe, o que você consegue, dar todas as opções para a comissão de formatura. Uma segunda, já um alinhamento ou se não uma apresentação de projeto, depende aí se é colégio, se é universidade, depende do nível até da comissão de formatura e do projeto, né? E a terceira, mais um alinhamento, uma quarta falando só de fotoimagem, uma quinta falando de arrecadação, enfim, tem uma série de reuniões aí que você pode fazer até mesmo chegar numa final. E o que eu quero contar é uma reunião que aconteceu com a gente, que foi uma final realmente. Aconteceu um fato muito bacana, assim, porque na época foi uma correria, né? A gente tentando arrumar estratégia para todo lado para a gente conseguir vencer uma concorrência. A gente já tinha feito umas 10 reuniões com essa turma, uma turma de medicina, que é uma turma um pouco mais complexa, por quê? Porque era importante a gente mostrar todos os detalhes, importante entrar numa planilha de orçamento, importante a gente passar por todas as etapas do projeto, em cada detalhezinho, como que vai cuidar, como a gente vai fazer, como vai ficar o layout da minha colação, o layout do meu jantar, o layout do meu baile, isso já em mínimos detalhes realmente. A formatura praticamente planejada ali em projeto e também planilha de orçamento e apresentação de layout do evento. Então isso a gente fez tudo. Eu acho que a gente passou mais ou menos por umas 10 reuniões. Acho que no mínimo umas 10 reuniões. E a coisa foi longa, né? E aí aconteceu o fato de a gente passar por essas 10 reuniões e a gente chegar na final. A gente chegou na final. A gente negociou com essa turma mais ou menos 3 anos. 3 anos no mínimo de negociação, né? Etapa a etapa, enfim, cada reunião foi evoluindo até a gente chegar nessa final. Aí no final funilou em três empresas, aí acabaram decidindo, a comissão decidiu que uma empresa ia cair, não ia participar mais, e acabou, a comissão decidiu, né, que eles não iam participar mais, ficou 2 empresas, ficou a nossa empresa e mais uma outra que estava participando do projeto também, tá? Que na verdade na época eram 2 grandes players daqui, da região de São Paulo, né? E aí nós ficamos sabendo que a gente estava na final e a comissão avisou a gente. Só que a gente já estava sentindo, comercial é muito simples, né? Você que é comercial, você entende. Porque quando você tem um momento que você sabe que você está muito perto da comissão, o projeto está muito alinhado, você sabe que tudo que você está falando está coerente ao que eles desejam, enfim, tem muita coisa aí que te aproxima da comissão de formatura. E nessa a gente sentiu que tinha algumas coisas que dava certo, mas era mais ou menos, enfim, quer dizer, a gente caiu na final lá com essa outra empresa, né? Com uma outra empresa também. E essa empresa era muito boa e ela tinha um trabalho muito bacana com as medicinas, a concorrente nossa. Mas assim, a gente pensou, levou isso para dentro de casa, fizemos um trabalho em equipe, né? Na verdade, foi várias pessoas pensando junto o que nós íamos fazer. A gente entendeu do comercial que estava atendendo, qual que era o ponto aí de cada integrante da comissão de formatura, de cada detalhe dessa festa mesmo e de cada detalhe que eles desejavam para esse evento. E aí a gente foi conseguindo formatar. Mas nesse momento a gente acabou conhecendo alguns alunos da turma também, e isso foi bacana, porque a gente conversou um pouco com eles, a gente pegou ali um detalhezinho ou outro que pode ajudar numa decisão estratégica. E aí o nosso grupo, que estava cuidando desse projeto, né, um projeto bem grande, na faixa aí passa de 7 dígitos, né, as formaturas aqui de medicina aqui nessa região de São Paulo, Campinas, interior, passa de 7 dígitos. Estou falando acima de R$1 milhão. E aí nossa equipe, junto com o comercial que estava atendendo, a gente foi conversando bastante, fazendo um brainstorming de como seria essa reunião de apresentação em sala de aula, né? A gente ficou sabendo que ia ser em sala de aula final, não ia ser só comissão, uma comissão de 9 integrantes e a sala de aula mais ou menos de 80 alunos, né? Mais ou menos de 80 alunos de medicina. Faltava 1 ano somente para ele se formar, então quer dizer, já estava finalmente eles já tinham feito a arrecadação, tudo super alinhado aí. E aí a gente
A gente ficou sabendo que a decisão deles ia ser, então, com a comissão, com os alunos iam tomar a decisão. Por quê? Eles não queriam tomar a decisão sozinhos, para, qualquer detalhe, qualquer problema que tivesse, eles falavam, não, peraí, quem decidiu foi vocês, né? E nós levamos as empresas lá e quem decidiu foi vocês. Para isso, eles decidiram as duas empresas, a nossa e mais essa outra. E aí a decisão ia ser em sala de aula, ia fazer uma apresentação de 30, 40 minutos cada empresa, acho que na verdade eles determinaram 40 minutos cada empresa, e a gente ia se apresentar primeiro a outra empresa, nós em segundo lugar, ainda mais detalhe, a gente ficou em segundo lugar aí. Mas também a gente falou, cara, na situação que estamos, né, o comercial relatou, falou, André, cara, essa comissão aqui, de verdade, a gente não tem muita chance com ela, porque a situação está difícil, a gente está todo esse tempo aí, há 2, 3 anos negociando com ela, eu conheço cada um deles, como eles pensam, o que eles estão fazendo e tal, e a gente não tem muita chance, cara, sinceramente. E eu já fiquei sabendo através dos grupos, né, da medicina, porque eles têm grupos de trabalho, enfim, de aula, e que eles estão já trabalhando em prol da outra empresa, né? Que falando no nome da outra empresa, falando, enfim, que era melhor, enfim, para a galera já votar na outra empresa e eles ganharem aí a formatura, né? Ganhar a formatura, eu digo assim, né? Conseguir a empresa que eles desejavam, que a comissão desejava. Mas assim, o nosso projeto era muito compatível, era muito similar em questão de valor, de produção, de tudo. Não tinha nada a desejar para outra empresa não, de maneira nenhuma. Ao contrário, a gente tinha até coisa a mais dentro do projeto. E a situação não era preço que estava decidindo aí, não era preço mesmo. Os valores estavam muito equacionados aí, porque a comissão vai fazendo várias etapas e dentro disso ela consegue equacionar até mesmo um preço que seja adequado, né, para as duas empresas, enfim, que seja bom para as duas empresas e bom para eles também, né, dentro do budget que eles já têm dentro de casa. E aí nós acabamos chegando à conclusão que falou, ok, vamos participar então da reunião. O que nós vamos fazer na reunião, né? Nós precisamos impactar. Se nós já sabia, porque nós passamos 3 anos com eles. A comissão possivelmente não é nossa. A gente tinha, 99% de certeza que a comissão não era nossa. Que a gente estava ali para cumprir tabela, para eles levarem 2 empresas, eles se livrarem de uma pressão assim dos alunos de, que se desse algum problema, alguma situação, quem decidiu foi vocês. Então, essa situação ficou muito clara para nós, né? Então, nós falamos, gente, nós vamos ter 80 alunos na sala, a apresentação, e lá participava todo mundo realmente, os 80 estavam lá na sala lotada. A gente começou a pensar, falou, o que nós vamos fazer, né? Gente, a gente precisa fazer alguma coisa que a gente faça eles pensar com o coração, com a mente, enfim, a gente precisa pensar em tudo, no cheiro, no gosto, no sabor, no desejo, em todos os pontos aí a gente precisa pensar para ver como a gente vai ganhar esses 80 alunos, né? O que a gente vai falar, o que a gente vai apresentar para eles, que tem que ser uma apresentação, a gente apresentava em PowerPoint, né? Vamos fazer um PowerPoint aí de 20, 25 slides, falando os pontos que são realmente importantes para eles, visual da festa, layout, um pré-evento ou outro que tinha, né? O estilo de buffet, o estilo de buffet de bar, né? No bar que ia atender, as bebidas que ia ter. E aí, cara, você não tem noção, a gente pegou em algum momento uma reunião que ele falou, cara, teve uma reunião, acho que a 6ª ou 7ª reunião para trás, a gente foi puxando no CRM, no histórico do relatório de atendimento, todos os detalhes. Aí ele leu um detalhe lá que nós, tivemos uma sacada ali, né? Uma sacada não, na verdade eles mesmos falaram como que a gente poderia resolver o problema, mas na verdade foi a gente que falou, acho que essa é a grande sacada dessa decisão aí. E foi uma situação que alguém deles falava que eles gostavam muito de doce. Por quê? Eles falaram, buffet é animal, tem que ter vários itens, mas qual que vai ser a sobremesa? O que vai ter de sobremesa? E dentro dessa história da sobremesa lá atrás, na 6ª, 7ª reunião, a gente acabou falando de uma casa de doce que tinha na cidade, né? Uma casa de doce famosíssima, e a gente acabou indo até essa casa de doce, fazendo uma parceria com eles para eles atender a sobremesa da festa. A gente falou, cara, o ponto-chave está aí. O que a gente pode fazer? A reunião, olha o horário, às 11 horas da manhã, né, de uma terça-feira, eu lembro bem, uma terça-feira, 11 horas da manhã a reunião,
Meu, a galera geralmente entra às 7, 7h30 na faculdade de medicina. Eles são 5º ano, estão virando... Desculpa, ele já era 6º ano. No final do ano concluía o curso, então já estava no finalmente aí para se formar. 6º ano, uma reunião numa terça-feira às 11 horas da manhã. A empresa se apresenta às 11, nós possivelmente vamos entrar entre 11h30 e 11h40. Cara, essa galera vai estar com fome. Aí nós fomos nesses detalhes todos e fomos identificando, falando, cara, o que nós podemos fazer para eles? E aí nesse brainstorm da nossa equipe, né, tudo isso é feito em equipe, cara, porque assim, na verdade uma pessoa, pode ser o melhor comercial que for, ele não consegue, na verdade, chegar em tantos pontos assim. Eu digo porque eu já vendi muita formatura, eu já liderei equipe de 8, 9 pessoas no front mesmo, e quando a gente estava todo mundo junto, conversando sobre um brainstorming, fazendo um brainstorming, né, de uma turma, como essa, por exemplo, aí as ideias fluíam de tudo, né, Desde, cara, vamos colocar um elefante branco lá, não, vamos levar um tigre asiático, vamos levar, cara, ideia absurda que surgia nesse brainstorming. E a gente conseguia realmente ter um big sucesso aí, né? E aí, nesse dia, a gente falou, cara, essa situação dessa casa de doces, eu acho que vai ser a grande jogada. Vamos lá conversar com eles e falar o que eles podem disponibilizar para a gente, que seja uma forma fácil de levar, fácil da gente manusear, porque a gente não podia chegar lá com uma estrutura de buffet, de um aparador para atender com 80 pessoas. A gente precisava chegar talvez com um detalhezinho, um gueri-gueri, eu falo gueri-gueri que, alguma coisa que tocasse nos alunos realmente, você entendeu? Tocasse nos alunos. E aí a gente conversando nessa equipe, a gente chegou à conclusão que era exatamente isso. Nós ia pegar talvez um doce desse, talvez algum item lá que seja muito bacana. E aí a gente foi falar com a dona desse espaço de sobremesas, enfim, e ela falou assim, putz, eu tenho 3 modelos de bolo aqui que são os carro-chefe aqui da casa, né? Inclusive eles estavam na proposta de formatura dessa turma, né? Que é essa mesma casa de doces ia atender a sobremesa do evento. E aí a gente falou, cara, esses 3 bolos aí, vamos fazer o seguinte, você consegue me separar 80 pedaços deles? Você tem alguma embalagem? Ela falou e trouxe uma embalagem super bonitinha, assim, era envelopada com uma cartolina, tá com a logomarca, enfim, super bacana a embalagem. E era a embalagem feita tipo de um pedaço de pizza, assim, né? Mais alta, que cabia um pedaço de bolo certinho dentro. A gente falou, cara, vamos levar isso um para cada aluno. Mas, cara, ninguém pode ver para a gente entrar na faculdade com isso, né? Com essas embalagens. Aí ela pegou, a gente disponibilizou, ela colocou algumas sacolinhas, a gente embalou tudo uma em cima da outra, colocamos dentro de uma mala, dessas malas de carregar álbum, tiramos os álbuns, colocamos lá todas as sobremesas e levamos para a sala de aula. Aí assim, a outra empresa entrou, fez a apresentação e nós pro lado de fora da sala, né? Super aplaudida. Tinha gente até assoviando, enfim, falamos, cara, putz, ferrou, né? É a situação nossa aí muito delicada que a gente está enfrentando nessa concorrência. A outra empresa saiu e a outra empresa sempre foi meio marrento assim no mercado de serem os melhores, enfim, fecharem as grandes medicinas e tudo mais. E a gente ali, sinceramente, a nossa equipe, nós estávamos uns 4, 5 comerciais ali, estava o comercial que estava tocando o projeto, eu estava junto e mais 3 comerciais, estava todo mundo ali na equipe, ali de camala, tudo simplesinho, né, esperando o nosso momento de entrar. A outra empresa saiu, a gente entrou, conectou o computador lá no Data Show, enfim, e o nosso comercial começou a apresentação. Começou a apresentação, me colocou também, eu falei acho que uns 2, 3 minutos, aí ele tocou de novo a apresentação e quando ele foi tocando a apresentação, chegou o momento que a gente tinha combinado, que quando ele chegasse na sobremesa, os nossos comerciais do lado já estavam com a mala aberta, né, meio do ladinho assim, ele pegou e chegou no ponto da sobremesa e falou, gente, nesse momento aqui, a casa de doces que vai atender vocês, a gente já quer fazer vocês sentirem um pouquinho da sobremesa que vai ter na sua formatura. A galera, todo mundo, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Aí a gente saiu servindo todos eles com esse pedaço de bolo e um garfinho do lado assim, e a gente fez mais um bilhetinho nessa
nessa embalagem bacana, né? Dando os parabéns para eles, enfim, e os nossos votos que seja uma formatura fantástica e cheias de sonhos e fantasias, enfim, que realmente brilhassem os olhos deles, né? Deles e dos convidados. A gente fez um bilhete bem bacana, estava junto nessa embalagem, a gente entregou uma embalagem na mão de cada um, né? Aí o nosso comercial falou, gente, fiquem à vontade, podem comer, podem degustar isso daí, porque esse é o momento de vocês sentirem um pouquinho da formatura de vocês. Importante, esses 3 modelos de bolo que estavam ali, que estavam, né, espalhados, cada embalagem tinha um modelo de bolo, né? Mas tinha variados para todos, né, para os 80. E aí, isso foi o grande chave, porque era o bolo mais vendido nessa casa de doce, era o mais famoso, então isso fez toda a diferença. Aí a galera pegou, abriu, ali demorou uns 4, 5 minutos, todo mundo comeu o pedaço de bolo, você já viu a galera assim, brilhando o olho, porque nesse momento de 11h30, meio-dia, a galera já estava com fome, e um pedaço de bolo dessa altura, muito suculento, foi uma coisa fantástica, assim, a gente viu que o brilho do olho da galera foi muito bacana. E aí, acabou isso, a comissão de formatura já começou um a olhar para o outro assim, falou, quem que deixou eles trazer isso? Mas eles também não tinham falado, não pode, eles tinham falado, não pode trazer buffet. Ok, a gente respeitou eles, sem problema nenhum, a gente não levou buffet, nós mesmos levamos os pedaços de bolo, né, nas embalagens para os alunos. Ok. Demoramos uns 35 minutos, acabamos nossa reunião, fechamos o notebook, saímos da sala e a votação ia ser exatamente naquele momento. Claro que fizemos, né? Já ficamos lá de fora esperando o veredito ali da situação, né? Uma formatura aí mais de 7 dígitos, mais de R$1 milhão, era uma concorrência realmente pesada, que fazia diferença para o nosso orçamento anual, nossa, demais, fazia diferença realmente, e nós precisávamos dessa turma, inclusive para bater meta, né? A gente precisava dessa turma para bater meta. E aí a votação, gente, foi 85% para a nossa empresa e 15% para outra. Você não tem noção, a gente pulava dessa altura de felicidade. Foi uma coisa muito bacana. E a comissão de formatura, quando foi contando os votos, assim, a gente viu nessa contagem de votos, um olhava para o outro, assim, aquela situação de indignados. Falou, que merda que aconteceu, como que deu tudo errado? Nós organizamos os grupos, falamos com todo mundo, estava tudo certo para outra empresa ganhar. E a empresa dos caras foi lá e mandaram 85% dos votos para dentro de casa. Saímos dali com um contrato fechado, sem dúvida nenhuma. A outra empresa quis brigar ainda, quis falar, mas não teve discussão no assunto, porque, na verdade, a votação de 85% esmagou a outra empresa, né? Não tinha condição do outro falar nada. Tinha uns 80 alunos na sala. Então, assim, ganhamos, foi um mérito da equipe inteira que pensou junto, que planejou junto, que com um detalhezinho, um detalhe do relatório de atendimento que estava escrito lá atrás, na 6ª, 7ª reunião, isso é importante, porque você não pode perder isso no meio do caminho. As grandes decisões dependem da equipe toda trabalhando junto e olhando cada detalhe do que aconteceu, do que foi escrito, do que foi falado, do que foi apresentado para essa comissão de formatura, entendeu? Nós viramos o jogo, ganhamos 85%, a turma é nossa, foi só festa. Então eu falo para você, todos esses pontos são extremamente importantes, você olhar, você cuidar realmente, sabe? Então a gente fala, cara, coisa feita em equipe, tá todo mundo engajado, tá todo mundo super alinhado, isso realmente faz diferença, né? E eu contando isso, foi a história de como organizar uma reunião, né? Eu podia vir aqui falar para vocês, uma primeira reunião, como organizar, como fazer a apresentação, como falar, como usar gatilho, enfim, esses detalhes todos. Não, eu quis contar essa situação que a gente passou, que foi muito bacana, da gente fazer uma virada de decisão em cima da comissão de formatura, cara. Depois a comissão de formatura acabou aceitando e eles abriram que realmente, nossa, a votação pela comissão de formatura, na verdade a outra empresa tinha ganhado realmente, mas a votação de 85% foi esmagadora e não teve como contestar, e a gente depois entregou essa festa aí, quase um ano depois, uma festa sensacional, foi tudo muito, muito bacana aí, com notas excepcionais. Gente, é isso.
Se gostou da história, dá um joinha, dá um clique no sininho também, que vai ter mais informação, vai ter mais história, vai ter mais informação sobre formatura, informação sobre reunião, sobre prospecção, sobre vários itens aí que a gente tem muita coisa para falar. É isso aí. Tamo junto. Valeu!